Bom dia, meu nome é Lucas Ribeiro, eu vou começar mostrando aqui a modelagem de dados que eu fiz. Algumas partes eu fiquei um pouco em dúvida de como seria a melhor forma fazer, porque, por exemplo, no estado de Santa Catarina foi falado que tinham clientes estrangeiros, então eu resolvi até fazer uma tabela de nacionalidade aqui, querendo separar certinho cada um deles, e também tinha a questão dele ser físico ou jurídico. Eu fiz aqui uma mesma tabela para todos os cooperados, não separei em cooperado físico ou cooperado jurídico, mas poderia ser feito. E a questão do jurídico está escrito que tem que ter a empresa dele, os dados da empresa e a data de fundação dela e o cadastro dos sócios. Então, como eram mais de um sócio, eu fiz uma empresa separada aqui, uma tabela separada para a empresa de cooperados, que aqui cada empresa poderia ir cadastrando vários. Aqui teria o cadastro cooperados e eles estariam ligados a essa empresa aqui. Algumas outras tabelinhas que eu também não sei se era necessário, como que é o sistema da Coamo, mas, por exemplo, Estado Civil aqui eu resolvi deixar uma tabela separada em que você poderia ser cadastrado no Estado Civil e aí só linkava com ela aqui, mas também poderia ser direto aqui na tabela do cooperado. Sobre os endereços aqui, eu tinha duas coisas para comentar aqui. Eu resolvi fazer tabelas separadas de endereço cooperado e de endereço cooperativos para separar as pessoas das unidades. E no curso, a forma que o endereço era ligado um ao outro era diretamente aqui pelo código. Tipo, código cooperado, então um cooperado teria um endereço aqui, né? E na empresa que eu trabalhei, ele era um pouquinho diferente. Ele era assim, por exemplo, aqui a cooperativa. Tem a código cooperativa e ela não era ligada diretamente pela PK. Tinha um outro campo separado à parte, código unidade. Então, por exemplo, aqui poderiam ter vários endereços cadastrados ligados a uma mesma cooperativa. Onde eu trabalhei era assim, mas eu resolvi seguir mais ou menos a lógica do curso, que no curso quase sempre era ligado já diretamente aqui pela PK, né? A cooperativa ligada diretamente pela PK e uma FK. Então eu resolvi manter nesse padrão. O conceito de cada cooperado, que poderia ser A, B e C, eu também fiz uma tabela separada aqui, não quis deixar ligado aqui diretamente. E também liguei pelo código, mas poderia ser ligado direto pelo conceito, eu acho. Mas eu fiz uma tabela separada aqui, também coloquei o desconto aqui, para puxar esse desconto no banco de dados, porque estava escrito no teste que o desconto poderia ser mudado de tempos em tempos, então parametrizar direto pelo campo aqui, para não deixar nada em código. E por último, em relação ao Homer aqui, teria só uma questão sobre essa UF origem e UF destino, de que o ICMS, o desconto dele é de acordo de da onde iria e para onde iria. E eu fiquei em dúvida se isso seria realmente um campo já. Tipo, por exemplo, aqui eu deixei o F direto aqui, do Paraná para Santa Catarina, não sei, alguma coisa assim. Mas se fosse um quesito de você compra de uma unidade, o F de origem poderia ser pego diretamente do endereço da unidade e o destino poderia ser diretamente do endereço do cooperado. Mas aí também tem a questão de que tem os estrangeiros, né? Então eu não sei como é que funcionaria essa questão do estrangeiro, teria que feito umas regras à parte. Para quesitos aqui, só de finalizar o teste mesmo, eu resolvi deixar o F origem e o F destino diretamente aqui na tabela que vai registrar as compras. Mas, igual comentei, poderia ser pego tanto a origem da cooperativa quanto do cooperado aqui. E também aqui uma questãozinha dos cooperados que seriam de uma empresa, né? Seriam jurídicos. O endereço deles eu ainda mantive como o endereço do cooperado, cada um deles teria seu próprio endereço. Mas, dependendo da forma como o sistema fosse funcionar, seria necessário que todos os cooperados aqui fossem ligados a um endereço que seria o endereço da empresa dos cooperados. Então, teria que fazer talvez uma outra tabela ou algumas outras ligações para caso essa empresa tivesse um endereço próprio e todos os cooperados dessa empresa fossem interligados ao mesmo endereço. Aqui no código eu tentei seguir mais ou menos a ideia do Uniface do curso, em que eu fiz uma operation, que seria o calcular valor, seguindo aquele mesmo padrão de VLS entrada e saída que o professor passou no curso. Começo aqui colocando só um put item para criar aquele primeiro cabeçalho, vamos dizer assim, que é de uma compra geral, e depois um for entity aqui com a tabela de item compra, que são os itens mesmo, para ter um cabeçalho e daí vários itens ligados a essa mesma compra, né? Com os put item aqui, completando o registro aqui, e depois aqui um put item colocando esses itens dentro da entrada para o VLST entrada aqui ficar realmente completo, que eu comentei, o cabeçalho e todos os itens embaixo. No curso, geralmente tinha a validação de campos, para quando você chamava, antes de você chamar uma função, né, antes de você continuar. Eu não fiz aqui a função de validação de campos, não sabia se era necessário, mas deixei aqui uma anotação de validação, que seria validado se está vazio, se são valores aceitáveis e coisas assim. E no final aqui, chamando a função do calcula valor final, passando ali os parâmetros. Que seria aqui, né? Aqui eu criei a entry da calcula valor final.
Nessa parte aqui seria um for list para pegar o valor total da compra a partir dos produtos. Esse aqui eu até fiquei um pouco em dúvida, porque no enunciado é falado para fazer uma função que calcula o valor de cada item da compra final. Então eu até coloquei aqui na tabela de compra, apesar de já ter um valor produto na tabela de produto, eu coloquei na item compra aqui um valor item que seria tipo o valor desse item, por exemplo. O produto aqui custa 10 reais. Se aqui são 10 itens, o valor item seria 100 reais. E só que eu também fiquei um pouco em dúvida em relação a juros, se os juros seriam aplicados a cada item separadamente e salvo aqui nesse valor item, para ter tipo certinho, daí o valor final aqui da compra seria só a soma de tudo isso, ou se esse valor item seria só a quantidade vezes o preço dele e aquele juros seria adicionado só o valor final da venda. Então eu fiquei um pouco em dúvida como faria isso, é uma regra de negócio que teria que ser decidida ali, mas eu mantive aqui só o valor item sendo a quantidade vezes o valor do produto. E os juros, as coisas assim, eu coloquei aqui no valor venda. Então é isso que eu faço aqui, eu tô percorrendo toda a lista de itens, somando todos os itens ali para ter um valor total da compra. E aí eu tô inserindo aqui, não sei se era necessário, mas eu fiz como se fosse o store aqui da item compra, né? Inserindo cada item ali que foi comprado. Dentro ali ainda dessa percorrendo aqui os itens, eu fiz. Esse daqui eu não sabia como que era muito bem no Uniface, mas eu coloquei um not in no sentido de fazer aquele desconto progressivo. Então, por exemplo, ele vai ver se o primeiro item é do tipo 1. Ele vai ver se não tem ainda aqui dentro e vai inserir. E vai aumentando o desconto progressivo até um máximo de 5. Então eu não sabia muito bem como que é esse not in aqui dentro do Uniface. No Delphi ele funcionaria um not in nesse sentido. E fui colocando os itens dentro de uma lista, né, pra ir verificando se tá dentro dessa lista já, até um máximo de 5. Essa aqui é a parte do desconto progressivo. Aqui uma outra parte que eu não tinha muita certeza no Uniface, como que ele pegaria isso daqui, porque o campo à vista da tabela de compra seria uma flag. E eu não sei se no Uniface ele pegaria como sim ou como true, então seria sim ou true aqui um valor à vista, e o desconto conceito eu já pegaria direto da tabela de desconto conceito lá. E aqui para baixo seria um else if, né, que se não fosse à vista seria a prazo. E eu até coloquei aqui um retornar dias úteis, porque tá escrito que é o número de dias úteis, mas eu não sei como que no Uniface pegaria isso. Se fazer só um data vencimento menos data venda, ele já pegaria certinho isso daí, ou se só traria o número de dias. Na empresa onde eu trabalhava tinha funções lá, retornar dias úteis. Aí você passava 2 datas, ele retornava a quantidade de dias úteis entre as 2 datas. Mas eu deixei aqui, seria os dias úteis entre a data de vencimento e a data de venda. O valor ICMS também não foi explicado como que calcula ali, ele até diz quais são os parâmetros passados, mas ele não fala exatamente a forma de cálculo que pode ter aqui os valores. Aí eu só coloquei aqui um valor ICMS recebendo uma função que seria, né, o calcula valor ICMS, passando as funções e lá aqui dentro seria calculado, se seria de 12, 18 ou não seria calculado, segundo o enunciado. E como eu comentei, aqui eu coloquei os juros e as coisas no valor final já diretamente. O valor final seria o valor total, a soma de todos os itens, menos o desconto progressivo. E aqui eu tive que fazer um menos 100 por ser porcentagem, né, certinho, lá em cima tá só 5. Menos o desconto do conceito, que tem que ver como que ia estar na tabela, se seria 5%, aqui teria que adicionar o porcento, mas depende de como ia estar no banco de dados, mais aí os juros vezes o valor total, tudo isso seria o valor final. Como eu comentei, isso daqui poderia ser feito para cada item, né? Daí já salvaria naquela tabela de item lá o valor com os juros, mas aqui eu deixei separado. E no final aqui também, não sei se seria necessário, mas já coloquei como se fosse um store na tabela de compra aqui, guardando todos os dados da tabela. Eu também aqui não coloquei o valor total da compra, porque o valor total da compra seria o valor final mais o valor ICMS, e também não criei o campo na tabela para isso, porque o valor total seria a soma desses dois, né? O valor final mais o valor ICMS, e como é um campo que é soma de outros dois campos, eu resolvi não criar. E teve algumas tratativas que eu não coloquei em código aqui, porque eu não sabia se era necessário ou não, em relação à principal coisa que me veio na cabeça em relação aos cooperados estrangeiros. Se precisaria fazer uma tratativa aqui em relação ao endereço dos estrangeiros vir de fora, para onde iria, coisas assim. Essa é uma parte que ficou um pouco faltando, vamos dizer assim, e teria que fazer uma tratativa para eles, dependendo de qual era o endereço, para onde seria enviado, se eles poderiam ter um endereço à parte para receber só, ou se realmente eles podem receber lá fora. Então teria que fazer umas tratativas em relação a isso. A primeira coisa que me vem à cabeça é que eu não fiz as tratativas aqui, mas que teria que ser feito de acordo com as regras do negócio.
Eu acho que é isso. Muito obrigado. E eu vou deixar meu número do Whats junto, acho que no final do documento, para caso alguma coisa ser perguntada, alguma coisa assim, eu vou deixar no final aqui do documento do código.